Senhor, eu quero louvar-te. A cada manhã e em cada sorriso te adorar, pois só tu és o Deus eterno, só tu és o meu Pai. Para sempre eu vou louvar o teu nome, Senhor. Meu Senhor, eu quero louvar-te. A cada manhã e em cada sorriso te adorar, pois só tu és o Deus eterno, só tu és o meu Pai. Por isso eu vou louvar o teu nome, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno, só tu és o meu Pai. Por isso eu vou louvar o teu nome, Senhor. Por isso eu vou louvar o teu nome, Senhor. Por isso eu vou louvar o teu nome, Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, dentro da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
sempre uma família, alegria. Aprender a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, para nós ele é da vida o melhor, nosso mover existir para isso aqui, só a Ele entregar.
Olá, igreja, boa noite. Vamos orar? Pai querido, Deus Santo, obrigado, Senhor, porque apesar das limitações físicas, nós podemos ainda nos reunir como igreja para te adorar. Obrigado porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, Pai. Obrigado porque, apesar das dificuldades que a vida tem apresentado, o Senhor continua sendo nosso Deus. Te agradeço por aqueles irmãos que estão conseguindo apresentar seus dízimos e suas ofertas, Pai. Nós te louvamos por isso, porque nós temos aprendido a confiar em Ti. Mas também te peço, Pai, que você esteja abençoando a nossa igreja, que não falte alimento nas nossas mesas, que nós possamos aprender a Te honrar com tudo que temos e com tudo que somos, e que nós possamos brilhar a Tua luz aonde nós estamos, aonde o Senhor nos colocou. Essa é a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz, que Deus esteja abençoando cada vida, cada família, cada lar que está participando, sintonizado conosco nesse momento de culto. Agora, quando já ouvimos os louvores, quando já ouvimos o nosso programa missionário, agora, quando abrimos a palavra de Deus, queremos nesse momento estar realmente focados naquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós, aquilo que a palavra de Deus está querendo transmitir ao meu coração, ao seu coração nesta noite. Para isso, continuando o nosso tema, como glorificar a Deus em meio às heresias, eu gostaria de estar abrindo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E faremos a leitura dos versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Na minha tradução diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Mais uma vez, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade, o privilégio de podermos nos reunir como igreja, como corpo, como família, como servos que estão prontos a te louvar, a te adorar e juntos te agradecer por tão grande salvação que temos em Jesus Cristo, pela fidelidade que o Senhor tem demonstrado na provisão, no guardar, no cuidar de cada um, manifestando a Deus das formas mais diversas, como diz a tua palavra, através das multiformes sabedoria do Senhor, o Senhor tem ministrado as nossas vidas através da tua igreja. E nesse momento, quando abrimos a tua palavra para ouvir a tua voz, o desejo do meu coração é que realmente o Senhor esteja falando com cada um de nós. Que o teu Espírito esteja ministrando a cada coração, cada família, cada pessoa, possa estar, ó Deus, abertos, sensíveis à voz do teu Espírito. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, para esta noite, nesse tema, continuando o nosso tema, domingo passado, falamos que para viver uma vida que glorifica a Deus,
em meio às heresias, eu preciso ser fortalecido e grato pelo que tenho recebido. Preciso ser fortalecido pelo poder de Deus para enfrentar com perseverança e paciência todas as adversidades, mas não como fardo, não como um peso, mas com alegria. E ser, ao mesmo tempo, grato a Deus por Ele mesmo ter me capacitado para participar da herança que está reservada a todos os santos, a todos aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. Concluí dizendo que se quero viver uma vida que glorifique a Deus em meio às heresias e toda sorte de adversidades, eu preciso ser fortalecido pelo poder de Deus e grato pelo que tenho recebido, a esperança da herança preparada nos céus para os seus. Hoje, eu gostaria de estar pensando que para glorificar a Deus em meio às heresias, eu preciso saber de onde Deus me tirou, para onde me levou e como Deus me transportou. Eu creio que aquilo que vamos estar pensando nesta noite não é novidade para a maioria das pessoas, mas eu gosto muito de estar pensando como Pedro. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 12 até o 15, ele está compartilhando com aqueles irmãos que ele estava lembrando-os mesmo daquelas coisas que eles já sabiam, que eles já conheciam. E ele estaria continuamente relembrando aqueles irmãos daquilo que eles já sabiam, e ele estaria fazendo todo o esforço para que mesmo depois da sua morte, eles continuassem lembrando das verdades que eles haviam aprendido. Quando nós olhamos o texto lido, Paulo diz, ele nos tirou do domínio das trevas. Diz, ele nos tirou. Ele quem? Paulo está dizendo, Deus. Deus nos tirou. Não houve nenhuma ingerência humana. Foi obra somente e totalmente realizada por Deus, tão somente por sua misericórdia e graça, num gesto de amor, como Paulo observa na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, quando ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus mostrou todo o amor que Ele tinha por mim e por você, ao enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, mesmo quando nós ainda éramos adversários, inimigos dele, pecadores. E Paulo diz, Ele nos tirou do domínio das trevas. Ele está dizendo, Ele mesmo, Deus mesmo, me tirou. Te tirou de onde? Ele me libertou. Te libertou de onde? O que o texto está dizendo é que Deus me libertou, Deus te libertou. Ele literalmente, Deus literalmente me arrancou das garras potentes do inimigo, das garras da condenação eterna. Ele está dizendo, Deus mesmo, Ele me resgatou, Ele me tirou, Ele me libertou do domínio das trevas, do poder das trevas, do império das trevas. O que Paulo está dizendo é que aqueles irmãos, como nós, crentes em Cristo Jesus, éramos escravos de um mundo, de um reino de escuridão, de trevas. Cada um de nós, eu particularmente, dominado por essas trevas, mas eu não conseguia ver, como Paulo diz lá, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 3 e 4, ele está dizendo que, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem
que está encoberto, nos quais o Deus deste século, o inimigo das nossas almas, cegou o entendimento dos incrédulos, cegou a mente, o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, esse Cristo que é a imagem de Deus. Paulo está dizendo que nós estávamos, você estava escravizado por um domínio de trevas, que você não conseguia, eu não conseguia enxergar a luz da glória de Deus, a grande graça, o presente do amor de Deus para com a minha vida. Muitas pessoas ainda hoje continuam aprisionados, arraigados, acorrentados à religião, pensando que a religião que ele frequenta é suficiente para levá-lo a Deus. Há crendices, quantas pessoas envolvidas com tanto tipo de crendices e superstições, entendendo que esse é o caminho que vai conduzi-lo a Deus. O que Paulo está dizendo, a ideia é de quem está envolto na escuridão, como diz Provérbios capítulo 4, versículo 19, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. O caminho dessas pessoas que não têm Jesus Cristo em seu coração, que não têm a palavra de Deus como a sua meta de vida, como o seu código de vida, de regra de fé e conduta. Essas pessoas vivem como se estivessem numa escuridão, nem sabem eles em que tropeçam, estão caminhando cambaleantes, sem saber para onde vão. Quantas vezes nós perguntamos para pessoas sobre o que elas pensam sobre o destino da sua alma, o que vai acontecer, e elas começam a falar um monte de coisas, e até acreditam que as suas crendices vão levá-la ao céu. E o capítulo 4, versículo 19 de Provérbios contrasta diretamente com o versículo 18, que diz que a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 5, ele diz: Ele, Jesus Cristo, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, Paulo está dizendo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência a Deus, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí então vem a promessa gloriosa, o grande amor revelado por Deus, quando ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Foi dessa situação de morte espiritual, de trevas, de separação eterna do Deus Criador e sustentador de todas as coisas, que Ele mesmo, Deus mesmo, projetou através da morte e ressurreição de Jesus Cristo a minha libertação, a sua libertação, o meu resgate, o seu resgate, mediante o sacrifício da cruz no Calvário. Mas Paulo continua dizendo no versículo 13, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou. Quando nós pensamos
em transportar, nós estamos pensando numa ideia, a ideia do texto, o que Paulo está querendo dizer, a ideia de uma migração, transferiu-me de lugar, ele ir de um lugar para outro totalmente diferente, ter uma transformação total e real. Não somente, Paulo está dizendo, não somente, ele diz, ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele não somente me tirou do poder, do império, do domínio de Satanás, das trevas, mas me mudou de posição, de filhos da ira, de escravos do pecado, para filhos da luz, filhos de Deus. Ele mesmo, diz o texto sagrado, ele mesmo me tirou do império, do domínio das trevas e me transmutou, isto é, iniciou uma mudança interna radical, uma transformação de dentro para fora, operada pelo Espírito Santo, me libertando dos pecados e das culpas do pecado e do poder deste reino de trevas, transformando assim as minhas ações, os meus pensamentos e me trazendo para si mesmo, para ser próximo dele mesmo. Como Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, 17, diz: se eu estou em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Uma nova vida, é um novo patamar de vida. Eu fui transportado daquele reino de desobediência, de infidelidade a Deus, para um outro reino. Ezequiel descreve essa experiência como Deus dando um coração novo e um espírito novo, tirando um coração de pedra e colocando em seu lugar um coração de carne, derramando sobre a minha vida, sobre a vida de todo aquele que crê, o seu espírito, lá em Ezequiel 36, 26, 27. Mas Paulo diz, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado, ele diz. Em oposição ao reino das trevas, de onde cada vida que ainda não reconheceu, não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador está. Deus estabeleceu um novo reino, onde o seu Filho amado reinará para sempre. E é neste reino, para este reino, que o Senhor tem transportado todos os que em Cristo Jesus são e foram lavados e regenerados pelo seu sangue vertido na cruz. Esse traslado, essa transformação, essa transmutação envolve uma gloriosa, uma tremenda libertação. Impressionante é vermos o quanto Deus amava ou ama o seu Filho. Ele diz, ele me transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus Cristo, nós vemos o quanto ele é amado pelo Pai. E que amor o Pai tem por mim e por ti, a ponto de dar o seu Filho amado para morrer no meu lugar, no seu lugar. Qualquer pai que ama seu filho daria a sua vida pelo seu filho. Mas Deus fez algo tremendo. Deus deu o seu Filho amado por mim, miserável pecador. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Mas Paulo continua dizendo, ele nos tirou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos
a redenção. Em quem temos o quê? A redenção. É interessante que neste verso, no versículo 14, Paulo explica, então, de uma maneira muito clara, como Deus efetuou essa mudança de reino, como Deus efetuou esse transporte, essa transposição. Paulo está dizendo que em seu Filho amado, isto é, em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo, eu posso ser transportado do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado. Paulo está dizendo, ele nos tirou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. A redenção, isto é, a compra da minha liberdade, o resgate da minha liberdade, o resgate da sua liberdade. É esta palavra que está em jogo, através e tão somente através de Jesus Cristo, somente através dele, como Lucas registra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, em Jesus e somente em Jesus, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual você deva ser salvo, só através do nome de Jesus. Paulo diz, ele me libertou mediante pagamento. O que Paulo está dizendo é que Jesus, Deus, através de Jesus, me tirou do domínio das trevas, me transportou para o reino de luz do seu Filho amado, através de uma remissão, através de um resgate. Jesus pagou o meu resgate. Jesus pagou o seu resgate. Que dinheiro nenhum seria suficiente para pagar, como o salmista diz no capítulo 49 do livro de Salmos, versículos 7 e 8, quando ele diz, nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão. Ninguém pode remir ninguém. Nem por ele oferecer um resgate a Deus. Ninguém tem essa quantidade de dinheiro ou qualquer coisa que valha, que possa resgatar uma pessoa. O versículo 8 ele diz, pois a redenção da sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes. Não há recurso humano para o resgate da minha alma, da sua alma. Jesus, ele operou a minha libertação, a sua libertação do império, do domínio das trevas, da condenação eterna, mediante pagamento. E ele pagou o preço da minha libertação, como Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, ele diz, pois fostes comprado por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Você foi comprado, eu fui comprado por um preço. Que preço foi esse? A morte do Filho amado de Deus. Eu gosto de lembrar de uma ilustração, porque essa ilustração ficou gravada no meu coração. E eu gostaria que você entendesse como aconteceu. Um dia eu estava acorrentado, preso. Essa é a figura, é o quadro que eu tenho na minha mente. Eu estava ali num calabouço, acorrentado, preso e condenado. E, de repente, Jesus Cristo aparece. E ele diz para o carcereiro,
Eu vim aqui para que você solte, que você liberte o Alberto. E o carcereiro então responde: eu não posso, ele está condenado à morte. Eu não posso fazer isso. Ele vai morrer, ele está condenado à morte. Então Jesus, com todo amor, diz: pode soltá-lo. Pode soltá-lo. Eu vim para morrer no lugar dele. Não há mais condenação para ele. Eu estou tomando o seu lugar. Fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo, diz Paulo. Escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele, Jesus Cristo, também participou das mesmas coisas, para que pela morte, pela sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Quantas pessoas continuam escravizadas por medo da morte, porque ainda não entenderam a graça de Deus, o amor de Deus, que enviou o seu Filho amado para morrer naquela cruz, para que através da sua morte eu fosse resgatado daquele império da morte, do império das trevas, para o seu reino, para o reino de luz. Porque a partir do momento que Jesus Cristo morreu, ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Mas ao terceiro dia, quando o inferno festejava a morte do Filho de Deus, ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, vencendo a morte, e assim ele pode assegurar a mim, assegurar a você a eternidade, a vida eterna, a libertação da escravidão, da morte. Como isso aconteceu através, diz Paulo, através do perdão dos pecados. Como eu sou transferido de reino mediante o perdão dos meus pecados, através do crer que aquele sacrifício foi no meu lugar e confessar isso em gratidão a Deus por tão grande salvação. A Bíblia diz: com tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, gracioso de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Gostaria, assim, de orar, concluindo esta reflexão, dizendo para você, meu querido, se você já é um crente em Cristo Jesus, que você possa estar sempre lembrando, para você não ficar brincando, para você entender o porquê você foi salvo, como você foi salvo, como de onde Deus te tirou, de onde Deus me tirou, para onde Ele me levou e o que custou para Ele para que isso acontecesse. Se eu quero viver uma vida que glorifique a Deus em meio às heresias, eu preciso saber de onde Deus me tirou, para onde Ele me levou e como Ele me transportou. Isto é, Ele me tirou das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado através do sacrifício do seu Filho na cruz e o perdão dos meus pecados.
Se você, meu querido, que está me ouvindo esta noite, ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue sua vida a Jesus. Creia que Ele o ama e Ele quer te resgatar dessa incerteza, desse medo da morte, para uma vida de paz com Deus, uma vida de alegria, uma vida com sentido e uma eternidade na presença de Deus, vivendo com Cristo no reino do seu Filho amado. Vamos lá. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por teu amor, porque quando eu posso compreender de onde o Senhor me tirou, como o Senhor me transportou, de onde o Senhor me tirou e para onde o Senhor me transportou. Ó Deus, como o Senhor realizou essa operação. O meu coração bate de alegria, de regozijo por tão grande amor, tão grande salvação. Ó Pai, isso é o suficiente para que, entendendo de uma maneira tão simples a salvação, cada um esteja confiado tão somente em Cristo Jesus para essa transposição de reinos. Louvado seja o teu nome. Por esses que já reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador, já têm consciência, convicção que foram transportados do reino de trevas para o reino de luz e que já gozam antecipadamente as benesses deste reino. E se porventura, ó Deus, alguém que ainda não te conhece como Senhor, ainda não foi transportado, que hoje seja um dia de salvação, de transformação. É a minha oração, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, é a minha oração. E se Deus nos permitir, quarta-feira estaremos mais uma vez juntos, em nome de Jesus. A marca de sua mão, a marca no pé frio, a marca de sua fronte em dor, concede-nos viver. A marca que sangrou, correndo como rio, regava de esperança e paz meu fraco coração. Meu Deus, me explique este amor. Meu Deus, que dor. Sua vida por mim entregou. Meu Deus, me explique este amor. A marca que eu não via, meu coração tocava,
que pela morte me guiou e então me sustentou. Começo a entender teu grande sacrifício, pois hoje sei que pela dor recebo teu amor. Meu Deus, me explica este amor. Meu Deus, que dor. Sua vida por mim entregou. Meu Deus, me explica esse amor. Só agora eu posso ver tua dor, meu Cristo. Por seu sangue eu fui ressuscitado, então